só recapitular a respeito do que a gente tem falado. A semana passada nós iniciamos essa aula e hoje vamos dar sequência nela. Nós estamos falando sobre aquilo que distingue uma igreja verdadeira de uma igreja falsa, uma igreja herética, uma seita ou qualquer outro tipo de religião que não seja cristã, certo? Você deve conhecer muitas casas que se chamam casa de oração, muitas igrejas com várias denominações, vários nomes, títulos, com vários livros sagrados, ou até que acreditam na Bíblia e até se chamam de igreja, mas o nosso papel é avaliar o nosso próprio coração à luz da Escritura, para aprendermos e entendermos o que é uma igreja verdadeira. Com isso, obviamente, é como aqueles que trabalham na Casa da Moeda, né? Tem muito dinheiro falso rodando por aí. Se você for estudar todas as notas falsas, você não vai conseguir trabalhar direito, né? O que você tem que fazer? Estudar a nota verdadeira. Você fica expert em avaliação de notas verdadeiras, porque aí toda nota falsa que vier na sua mão, você consegue distinguir. É a mesma coisa a respeito de igreja. Então nós vamos olhar para a Bíblia e ver o que é uma igreja bíblica. E com isso é natural que você vá avaliando e percebendo, poxa vida, aquela instituição religiosa na qual eu fui criado não é uma igreja. Ou aquele lugar onde o meu parente vai não é uma igreja. E uma das marcas da igreja, e a gente falou sobre isso, assim, um dos pontos, é que a igreja não é só uma em um só lugar e a salvação está só nela. Então, ao longo da história, os cristãos protestantes, que derivam a sua fé da Escritura e não de fontes extra-bíblicas, como o Papa, outros profetas, profetisas, livros, os cristãos protestantes que se baseiam na Escritura, eles chegaram a duas conclusões. Uma igreja bíblica, primeiro, quem lembra? Primeira marca de uma igreja verdadeira. Pregação correta, né? Porque várias igrejas têm pregação, mas a correta da Bíblia, ou Palavra de Deus. Certo? Vocês lembram qual que é a segunda marca? A administração correta das ordenanças. O que são ordenanças? Mandamentos, isso mesmo. Ordens. Ordens de quem? Ordens de Cristo. Quais são elas? O primeiro, batismo, certo? E segundo, ceia do Senhor. Nós vamos tratar sobre 4 pontos principais. Queria que casados, né? Vocês se lembram daquele dia em que vocês disseram sim um ao outro? Alguns são mais recentes, outros é difícil, tem que recordar bem, né? Faz um pouquinho de tempo mais aí. Mas lembra, né? O dia em que você assumiu um compromisso com a pessoa. É um evento marcante, não é? O casamento. O casamento é um evento em que você recorda. E quero crer que com alegria, né? Um evento único, a semelhança do batismo. Deus quis que fosse assim, né? Case-se, se torna uma só carne com a pessoa. Então Deus quis que fosse um momento único. E é interessante o que acontece no casamento, né? As pessoas mudam de roupa, né? Elas ficam todas com roupas festivas, né? A igreja muda, né? Vocês gastam horrores, né? com a decoração, porque é um sonho das mulheres, é também sonho dos homens, alguns se casar, né? com todas essas coisas, e a alimentação, e é um dia único, assim, né? Tem o dia da noiva, tem o preparativo para o noivo, né? A noiva quer o vestido dela do jeito que ela sempre sonhou. Então é um evento marcante. Nenhum outro dia na vida de uma pessoa será igual, né? Ninguém vai te paparicar tanto como noiva, como naquele dia, né? Ninguém vai olhar para o noivo e vai falar, olha que homem alegre, né? Tanto quanto aquele dia, né? Então é um dia marcante. E trazendo isso para uma ilustração, para essa ideia, o batismo é algo semelhante ao casamento, ao dia do casamento. Então o batismo é o dia em que o crente oficializa publicamente a sua união com Cristo. Ele diz sim para Cristo. Quer dizer que ele já não estava compromissado com Cristo? Estava. No casamento, deixa eu pegar aqui o Ailton e a Manuela. Vocês se conheceram no dia do casamento? E ali é que tiveram um compromisso um com o outro? Não. Vocês oficializaram, eles já namoravam há quantos anos antes? 3 anos, e o noivado durou quanto tempo? 2 de namoro e 1 de noivado, certo? Então já tinha um relacionamento
É claro que eles não poderiam vivenciar tudo aquilo que um casamento tem, mas já tinham um compromisso um com o outro. E quando eles casam, eles simplesmente afirmam aquilo diante de todos. Agora temos um compromisso que não será rompido. O batismo é a mesma coisa. Você já tem um namoro com Cristo. Você já tem um relacionamento com Cristo, pessoal. Mas esse relacionamento não é pleno em todas as suas áreas, porque faltam algumas coisas. Então eu já me entreguei a Cristo, já creio em Jesus Cristo, eu já sou salvo, sou perdoado, tenho o Espírito Santo de Deus, mas me falta obedecer e ser batizado. Então eu sou batizado. E depois? E depois do batismo? Depois do casamento, o que vem? Depois do dia do casamento? Quais as próximas coisas que acontecem? De extraordinárias. O dia a dia. As obrigações do casamento. A primeira coisa é a lua de mel. Olha que legal, o casamento só começa depois da lua de mel. Porque aí vocês estão na sua casa mesmo. Aí o negócio volta. Na verdade, vocês vão criar uma rotina agora. Aprender como um é, como o outro é. Ceder. Aprender a lidar um com o outro. E com Cristo é a mesma coisa. Você já tem um relacionamento, mas depois do batismo vem o verdadeiro relacionamento e você é apresentado para outra pessoa. Eu vou colocar como coletiva, a igreja. No casamento, no batismo, você se compromete com Cristo. Mas após o batismo, você agora vai viver com a igreja, a noiva de Cristo. Então, deu para entender? E o casamento não tem muitas coisas de extraordinárias, né? Como o dia da celebração. O casamento tem filhos, que são uma alegria, alegrias, férias, tristezas. Mas há algo muito interessante no casamento que casais deveriam comemorar. O que são? Bodas. Aniversário de casamento, né? Alguns esquecem, mas deveriam lembrar. Por quê? Porque quando você celebra, você diz, olha, eu estou grato a Deus, sou feliz por ser casado com você. E deveria ser esse momento não só de sair juntos e comer alguma coisa fora, mas de renovar os votos. Eu me comprometi com você. Eu sou fiel a você. Eu vou ficar com você na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na traição, no pecado. Eu vou continuar fiel a você. Cada aniversário de casamento deveria ser uma renovação dos votos. As pessoas fazem isso com 25 anos, né? Com 50, com 100 anos. Não sei se vou chegar a conhecer alguém que celebra 100 anos de casamento, mas é a renovação dos votos. E a ceia do Senhor, adivinha o que é? É justamente essa renovação. Então o batismo é uma vez só, a ceia do Senhor é contínua. Ela me lembra dos meus direitos em Cristo. Não só bênçãos espirituais, mas os meus direitos como igreja. Eu tenho direito de ser pastoreado. Eu tenho direito de ter irmãos que se preocupam comigo. Eu tenho direito de cultuar a Deus, ouvir a pregação da palavra. Mas eu também tenho o dever de me submeter à liderança, o dever de orar, o dever de estudar a Escritura, o dever de me importar com a vida do meu irmão, o dever de congregar. Então a participação na ceia é como se fosse essa renovação de votos. Ficou claro? Deu para fazer a distinção? Muito bom? Batismo é o quê? Pegando a nossa ilustração de casamento. O que o batismo é? É o casamento, a celebração, certo? E a ceia? Renovação dos votos. Você entende? Olha que interessante, ele nem entrou no assunto, mas por que deixar de tomar a ceia é tão grave? Dá para pegar a ideia? Se, por exemplo, Fabiano, a esposa não está aí, né? Mas vocês vão celebrar o aniversário de casamento. Aí você vai lá, marca o jantar, né, paga caro, faz uma reserva muitos meses antes e aí aparece lá, cadê tua esposa? Ela disse, eu me avaliei, eu tenho sido uma má esposa, é melhor não ir. Você aceitaria isso? Difícil, né? E quando nós fazemos isso com Cristo? Olha, me avaliei, eu não estou sendo um bom cristão. Então melhor não participar, não. Muito bom. Então o batismo, ou melhor, a ceia é muito mais do que algo necessário, apesar de que é necessária a participação. Ela é muito mais do que um memorial, apesar de ser um memorial. A ceia é muito mais do que um ritual, apesar de ser um rito que nós praticamos, repetido desde a época de Cristo. Desde a época de Jesus Cristo estar nessa terra até hoje, cristãos verdadeiros participam da ceia.
Então, a ceia a gente poderia ilustrar de uma segunda maneira como aquele jantar de cada noite, em que o casal senta e compartilha na sua casa de um prato, lembrando da união que eles têm. É por isso que eles estão ali, apesar dos pesares, estão juntos. É uma demonstração contínua de amor, de compromisso com Cristo e com a comunidade. Vamos então para o assunto. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a origem da ceia. A origem da ceia do Senhor. Vamos abrir primeiro em Mateus 26, capítulo 26, versículo 26 até 29. A frase, a primeira palavrinha aí da nossa frase é que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Jesus instituiu. O que é instituir? Estabelecer, certo? Então Jesus inaugura a ceia do Senhor. Eles comem do pão, eles participam do cálice. A gente já vai falar sobre esses elementos daqui a um tempo, tá bom? Mas fica claro que Jesus está instituindo a ceia nesse texto. E aí, vamos para Lucas, capítulo 22, 19 e 20. Jesus ordena algo no versículo 19. Fazei isso, certo? Então ele está fazendo com os discípulos, mas ele diz, olha, façam isso também. E é interessante porque ele diz, em memória de mim. Como assim o Senhor está aqui? Como que nós vamos lembrar do Senhor? Porque Jesus estava falando das épocas em que ele não estaria com eles. Meus discípulos, façam isso lembrando de mim. Então, vamos abrir também 1 Coríntios 11, é uma passagem importante que relembra isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até 26. Ok, o apóstolo Paulo está lembrando daquela ocasião e ele está se referindo a algo que Jesus Cristo ensinou a ele. E ele diz, olha, o que eu recebi do Senhor eu passei para vocês aí em Corinto. Nós vamos descobrir logo mais que a igreja em Corinto estava celebrando a ceia de uma maneira totalmente errada. Ele diz, olha, ficou claro o que eu ensinei para vocês. Olha, o Senhor, na noite que foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e ele disse, olha, o meu corpo, isso representa, isso é o meu corpo, dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele pegou o cálice, ele diz, olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vocês também vão tomar o cálice lembrando de mim. E há algo interessante no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, o que vocês estarão fazendo? Anunciar, proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Então vocês vão fazer isso até que eu retorne. E enquanto vocês participam da ceia, vocês estão lembrando de mim e estão também anunciando que eu morri. Jesus tinha morrido quando estava falando isso aqui? Não. Interessante, né? Ele está prevendo o que vai acontecer. E isso só vai fazer sentido para os discípulos quando Jesus morrer e ressuscitar. Era isso que ele queria dizer. E desde aquele dia, então, todos os discípulos de Jesus são ordenados. Então a segunda palavra aí da nossa frase é: Jesus instituiu a ceia do Senhor e a ordenou a seus discípulos para a repetirem em memória dele. Esse nome, ceia do Senhor, ele é retirado de como Paulo chama ela no início desse trecho de 1 Coríntios. Olha o versículo 20, capítulo 11, versículo 20. Olha o que Paulo diz. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. É assim que Paulo está chamando e por isso nós usamos esse título. Ela também é conhecida por outras alas do meio evangélico como Eucaristia. Já ouviu falar dessa palavrinha? Eucaristia é a transliteração. O que é a transliteração? Você pega a palavra na língua original e traz ela do mesmo jeito que é lida lá para a sua língua. Então, a palavra Eucaristia é uma palavra grega que significa, no português, dar graças. Lembra lá que em Mateus nós vemos isso? Jesus deu graças, partiu o pão. Então, ela também tem entendida e compreendida como Eucaristia, como dar graças. A Igreja Católica Romana participa da Eucaristia, né? É dar graças, é uma lembrança à ceia. E Paulo também se refere a ela como Santa Comunhão. Um texto em 1 Coríntios que nós já vamos olhar lá. Por exemplo, vamos lá agora. Capítulo 10, versículo 16 dessa mesma carta.
1 Coríntios 10:16. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o que partimos, eu estou no 16, não é a comunhão do corpo de Cristo? Muitos interpretaram essa palavra comunhão como santa comunhão, e ele está se referindo a ser do Senhor. Então, você vai ouvir as aulas evangélicas dizendo santa ceia, ceia do Senhor, Eucaristia ou santa comunhão, certo? Baseado nessas passagens aqui. O que estava acontecendo nessa noite em que Jesus institui a ceia? Vocês lembram o que eles estavam comemorando? A Páscoa. Páscoa. O que era a Páscoa para um judeu? Era quando aparecia o coelhinho, um ovo de chocolate, era isso? Não. A Páscoa era uma ordem que Deus deu no Antigo Testamento para lembrar de um evento do passado. Vocês lembram qual evento que ela marcava e retratava? A libertação da escravidão do Egito. Deus deu todas aquelas pragas para o povo egípcio, para que o faraó libertasse o povo, mas o faraó não deixou. Aí a última praga foi a morte do primogênito. Deus disse, eu vou matar todo o primogênito em toda a terra. E ele disse ao povo dele, isso é para vocês também. Ah, mas não quero que meu filho primogênito morra. Ok, então você vai matar um cordeiro sem defeito, vai pegar o sangue dele e passar nos umbrais da sua porta, e vai cear, vai comer esse cordeiro junto com pães feitos com ervas amargas, vai cingir o seu lombo como se fosse apertar o cinto, porque depois que essas coisas acontecerem, o faraó vai ordenar que vocês saiam correndo do Egito. Então, se preparem para peregrinar, para sair da escravidão. E aí, você tinha a opção, sendo um judeu ou não, um povo de Israel ou não, de participar daquilo ali, acreditar em Deus ou não. Haveriam famílias que diriam, mas eu não sei não, será mesmo que Deus vai matar o primogênito? Acho que eu não vou fazer não. Dependia de fé. Eles tinham que crer de que o sangue do cordeiro iria livrar o seu filho primogênito da morte. E as famílias do povo de Deus fizeram isso. E à noite, quando o anjo da morte passou para levar os primogênitos de cada lar do Egito, ele passava por cima das casas do povo judeu, porque o povo teve fé naquilo que Deus disse. Então a ceia, ou a Páscoa, perdão, era uma lembrança, uma celebração da época em que Deus livrou o povo dele das mãos da escravidão do rei do Egito. Então Jesus senta ali e está participando da ceia. Só que na ceia, ou melhor, na Páscoa judaica, um animal macho e primogênito era sacrificado. E eles comiam aquele animal na Páscoa. Só que Jesus, ele não come nenhum animal. Já reparou nisso? Eles só comem do pão, bebem o vinho, mas não tem sacrifício nenhum de animal. Sabe por quê? Por que não havia um primogênito, um cordeiro primogênito na Páscoa, na ceia em que Jesus celebra? Porque ele seria esse cordeiro no dia seguinte na cruz. É isso que Jesus está mostrando para os seus discípulos. Então, o próprio Filho de Deus seria aquele que derramara o seu sangue para salvar o povo que confiava nele. Então, a Páscoa do Antigo Testamento era um memorial, ou melhor, era uma pitada, uma lembrança ou uma pequena profecia daquilo que aconteceria de maneira mais plena em Jesus. Na verdade, não é preservando o primogênito, é o primogênito que morre em favor do povo que tem fé no seu sangue derramado. Ficou claro isso? Então Jesus institui a ceia nessa data. E ele tem esse objetivo de mostrar que ele é o cordeiro e que eles devem celebrar a ceia constantemente lembrando de tudo isso. Vamos lá então para o nosso ponto 2. Segundo, os significados da ceia do Senhor. Os significados da ceia do Senhor. Nós lemos em 1 Coríntios 11, os versículos 24 e 25, que o próprio Jesus, ele disse o que representava o corpo e o pão e o cálice. O que representava o pão? O que o pão representava? Isto é o meu corpo. Pergunta, Jesus está falando literalmente que aquele pedaço de pão que estava na mão dele era o corpo dele? Não, porque o corpo dele estava ali, né? Se fosse um discípulo muito literal, ia dizer, parava a cena, Jesus, isso aí não é teu corpo não, você está querendo enganar a gente, né? Porque teu corpo é isso aí, que o Senhor, é onde o Senhor está dentro.
né? O teu corpo é o Senhor. Isso é um pão. Obviamente Jesus não está sendo literal. Ele está dizendo isso representa, isso lembra, certo? O que o meu corpo significa. O corpo que é entregue por vós. 1 Coríntios 11, 24. E aí o 25, ele fala do cálice. O vinho que estava na taça na mão de Jesus. O que ele diz sobre o vinho? Isto é o meu sangue. De novo, é o sangue de Jesus? Seria muito louco, né? Jesus cortar o pulso ali, jogar o sangue dele no cálice e dizer, agora vamos beber do meu sangue. Vou falar para vocês que na história da igreja as pessoas acreditavam que cristãos eram canibais, porque comiam do corpo e do sangue de Jesus, né? As reuniões dos cristãos muitas vezes eram secretas porque eles eram perseguidos, e a ceia não era aberta para a igreja, assim, por exemplo, passou uma pessoa na rua, entra aqui e vê a ceia, como foi hoje cedo. Então eles diziam, olha, os cristãos quando se reúnem para comer pessoas, eles bebem sangue lá dentro, né? E isso acontecia mesmo, as pessoas diziam isso dos cristãos. Foram acusados de várias coisas, né? Essa era uma delas, né? Serem canibais. E ao comer e beber, os discípulos estariam lembrando do quê? Da morte de Jesus. 1 Coríntios 15, 3. Olha o que fala esse trecho. Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo é para o quê? Justamente, então a primeira palavra é perdão de pecados. Perdão de pecados. Tem um outro texto que eu não marquei aqui, mas vamos olhar. Em 1 Coríntios, capítulo 5, veio agora à mente, o versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa. O nosso Cordeiro Pascal. Do que ele está se referindo? Aquele que morreu e derramou o seu sangue para nos dar o perdão dos pecados. Jesus é a nossa Páscoa. O Cordeiro Pascal. Então por que nós não devemos continuar celebrando a Páscoa como os judeus? Porque ela já foi celebrada de uma vez só na cruz. Ela só apontava para Jesus Cristo na cruz. Nós lembramos da Páscoa e celebramos a Páscoa aí no calendário do ano, mas nós só lembramos do que já aconteceu. Nós não fazemos de novo, matamos um cordeiro, comemos pão sem fermento, com ervas amargas. Nós não precisamos mais celebrar a Páscoa como os judeus celebravam, né? Porque a nossa Páscoa já foi cumprida em Cristo. Então, Jesus deu à igreja sinais visíveis que refrescam a nossa memória sobre o seu sacrifício. Então, na ceia do Senhor, nós comemos e bebemos em fé. Crentes que comem e bebem, e o nosso perdão por Cristo é apresentado para a gente novamente como uma lembrança da eficácia da obra de Cristo em nos perdoar. Eu não estou me sentindo perdoado hoje. Eu cometi muitos pecados. Você participa da ceia e lembra, não depende de mim, depende dele. Ele perdoou os meus pecados pelo seu sacrifício. A ceia é uma lembrança, significa o perdão de pecados. Segundo, algum ponto aqui a ser comentado no primeiro? Justamente. Essa é uma implicação da ceia. Se eu lembro que a ceia celebra o perdão dos meus pecados, eu não preciso fazer mais nada para ser perdoado. Ou seja, se eu creio em Jesus, eu já sou perdoado. Agora, se eu não confio em Jesus, a ceia é uma excelente oportunidade de mostrar para as pessoas. Então, comece a confiar nele, porque você vai celebrar o perdão de pecados, né? A ceia também tira esse peso de ter que fazer coisas boas para ser salvo por Deus. Não preciso, justamente. Então não preciso ficar me penitenciando, eu não preciso pagar promessas, andar de joelhos ou dar dinheiro. Jesus já fez tudo que seria o que era necessário para o meu perdão. Ele comprou a minha salvação na cruz. Ficou claro? Certo? Ok? Vamos para o segundo então? Alimento espiritual. Esse é o significado mais óbvio da ceia do Senhor. E por que é o mais óbvio? O que a gente faz com a ceia? O que a gente faz com o pão e com o cálice? A gente papa para dentro, né? Manda aqui para dentro. Isso é óbvio e todo mundo vê, né? Talvez você não tenha reparado nisso, mas é o que acontece na ceia. Assim como o alimento natural e o vinho, eles nutrem. A Bíblia diz que o pão nutre o corpo e o vinho alegra a alma, né? Quando não tomado para se embriagar, né? Deus deu o vinho dessa maneira para os homens. O salmista diz isso. A refeição da comunhão
Então, participar da ceia do Senhor nutre e agrada a alma do crente, alegra a alma do crente. À mesa nós nos alimentamos de Cristo pela fé. Tem um trecho da Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, que diz o seguinte: neste momento, no momento da ceia, nos alimentamos de Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. Então, no momento da ceia, nós somos apresentados ao pão da vida. Lembra que Jesus disse isso? Eu sou o pão da vida. E ao nos alimentarmos de Cristo, nós tomamos para nós os benefícios da sua obra. Então, é uma constante memória, mas uma constante alimentação disso. Eu não só lembro que fui perdoado, mas eu me alimento disso. Isso vai encher o meu ser e eu vou sair por essa porta lembrando e me alimentando dessas verdades. Então a ceia é para também o alimento espiritual. Isso quer dizer então que a ceia do Senhor é para cristãos fracos ou cristãos fortes? Especialmente cristãos fracos. Por quê? Porque quando a gente come, por que a gente come? A gente está fraco. Está com fome. Por que a gente participa da ceia? Você reconhece: eu preciso mais de Cristo. Eu preciso ser mais cheio dele. Eu preciso me encher de Cristo. Então nós nos aproximamos da mesa como pessoas famintas, pessoas frágeis, pessoas carentes de alimento espiritual. Então a ceia do Senhor é um alimento espiritual para aqueles que têm travado duras batalhas contra o pecado. Pessoas que têm fraquejado, caído. A ceia é um alimento espiritual para elas. Porque na ceia ela vai ter que se avaliar, ela vai ter que pedir perdão, e isso é bom. É por isso que quando uma pessoa está em luta e ela deixa de tomar a ceia, participar da ceia, ela na verdade está se afundando mais no seu pecado. Então, ao passo em que ela participa da ceia, aquele cristão que vive em pecado, que vive em desânimo, que vive em incredulidade, que está com um pé na igreja, um pé no mundo, ele se alimenta de Cristo e isso fortalece a sua fé. Porque ele tem que se avaliar e olha para o corpo e lembra do compromisso que ele tem. Um casal que está com problemas, qual a primeira coisa que você diz para eles? Vão ter tempo juntos, vão ter um jantar, vão assistir um filme, namorem de novo. Vocês não estão criando filho direito porque vocês não têm intimidade. As finanças estão mal e vocês estão brigando muito porque vocês deixaram de ser melhores amigos. E a mesma coisa quando participamos da ceia. Se tem algum problema com a noiva, lembre do teu compromisso. E aí as coisas começam a se estabilizar. Então, em momentos assim, nós precisamos receber sustento que Cristo nos oferece. E pela fé, nós recebemos essa nutrição necessária. Nós lembramos dos benefícios que temos em Jesus Cristo. Ficou claro? Então não é algo místico, mas isso é bom para a alma, nos alimenta em Cristo, pela fé. Alguma dúvida? Comentário? Pontuação? Diga-me, irmã. Conheceu uma igreja fora do Brasil? A ceia era celebrada todo domingo. Todo domingo. Essa é uma das perguntas que a gente vai responder. Quando? Por que não todo domingo? Por que uma vez por mês? Quem disse que tem que ser uma vez por mês? Quem disse que tem que ser a cada 2 meses? Quem disse que tem que ser a 6 meses? Todas as vezes em que comeres, em memória de mim, proclamais a minha morte até que eu volte. Nós nos reunimos todas as vezes em torno de Cristo para proclamar a morte dele. Interessante, né? É um questionamento, eu quero que a gente pense sobre isso. Por que apenas uma vez por mês? Muito bom, estamos pensando aí. Deixa as respostas para depois, mas a gente tem que pensar e se alimentar disso. Alguma outra questão aqui dentro disso? Próxima, ponto 3, significado da ceia. A participação com Cristo. A ceia significa participação com Cristo. Primeiro, perdão de pecados. Segundo, alimento espiritual. Terceiro, participação com Cristo. Vamos abrir aí em 1 Coríntios, a gente está ficando bastante nele, né? Mas tem muita coisa em 1 Coríntios, não é só 11 não. Normalmente ceia, a gente pensa em 1 Coríntios 11. Olha o capítulo 10, o que ele fala sobre ceia. 1 Coríntios 10, versículos 14 até 16. Olha o que Paulo está falando. Ele está se referindo
ao culto a ídolos, a falsos deuses. E normalmente esses cultos naquela época eram celebrados com refeições, festas devassas, com imoralidade sexual, mas antes tínhamos refeições. As pessoas bebiam muito. E haviam cristãos em Corinto, pessoas que tinham se entregado a Cristo e faziam parte da igreja, mas que ainda estavam tendo dificuldade com essa área, ainda participando desse tipo de celebração. E ele diz assim: então fujam da idolatria. E como vocês fugiriam da idolatria? Eu peço para que vocês julguem a si mesmos. Julguem o que eu estou dizendo, olha o versículo 16. Acaso o cálice da bênção que nós abençoamos, aí ele está se referindo ao vinho que eles tomavam na ceia do Senhor. O cálice que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? Sabe o que significa comunhão? O que significa comunhão? É quando a gente senta para comer um pedacinho de torta depois do final do culto. Estar junto, comungar. Dividir coisas em comum. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vocês não sabem que o cálice que nós abençoamos na ceia do Senhor é a associação, é a intimidade, é a relação com o sangue de Cristo. Nós estamos nos unindo ao sangue de Cristo quando participamos daquilo. E ele continua: acaso o pão que partimos também não é a participação, a associação, a comunhão do corpo de Cristo? Olha o que ele diz no verso 17: há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Aí se você continua lendo, lá no versículo 22, olha o que ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios, porque no contexto ele disse, os ídolos não são nada, mas demônios aproveitam a idolatria das pessoas para fazer milagres. As pessoas acham que são deuses, mas não são. Quando você sacrifica uma estátua, é um demônio que está por trás daquilo. E ele diz, então, quando vocês participam das festas aos ídolos, vocês, mesmo que dizem, eu sou cristão, eu acredito em Jesus, você também está oferecendo um sacrifício a demônios. E ele diz, faz sentido você participar do cálice do Senhor e do cálice de demônios? Nenhum. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Em outras palavras, ele está dizendo, não dá para ficar abraçado com Cristo e abraçado com o diabo. Ou você participa de aquilo que um representa, ou participa do que o outro representa. Não podeis servir a Deus e a qualquer outro ídolo. Certo? Então, pela linguagem de Paulo aqui, ele está deixando bem claro que participar da ceia significa mostrar ao mundo a diferença que há entre nós e o mundo. É a nossa união com Cristo. Eu estou unido a Cristo. Eu sou um com Cristo. Eu sou um com o corpo de Cristo nessa terra, que é a igreja dele. João Calvino, eu vou citar aqui algo que ele fala a respeito disso. Ele diz assim: esta é a maravilhosa troca pela qual, por sua benevolência sem medida, tornando-se filho do homem, junto a nós, ele nos fez filhos de Deus com ele. Por sua descida à terra, ele está falando de Jesus Cristo, ele preparou para nós a subida ao céu. Ao assumir nossa mortalidade, ele conferiu sua imortalidade sobre nós. Ao aceitar nossa fraqueza, ele nos fortaleceu com seu poder. Recebendo nossa pobreza para si, ele transferiu suas riquezas a nós, tomando sobre si o peso de nossa iniquidade, que tanto nos oprimia, revestiu-nos de sua justiça. Participar da ceia é dizer, eu tenho parte com Cristo. É uma lembrança, é um anúncio da nossa união, participação com Cristo, na obra de Cristo. Eu participo do que Cristo fez. Eu recebo as bênçãos que estão na obra de Cristo. Vamos para o próximo, que é a unidade da igreja. A gente lê em 1 Coríntios 10, 17, que ele diz, há somente um pão. Cristo só tem um corpo. E qual é esse corpo? Hoje, a igreja, o povo de Deus, os que creem em Jesus. Então foi por isso que Paulo exortou os coríntios no capítulo 11. Olha o capítulo à frente, a gente vai passar bem rapidamente por essa passagem. 1 Coríntios 11, do 17 até o 22. Olha que interessante o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Entretanto, versículo 17. Não vos elogio nesta instrução que vos dou agora,
pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Isso que eu vou falar aqui não é digno de nenhum elogio, na verdade pelo contrário, é de tristeza, é para envergonhar vocês. Olha, imagina isso, né? Quando vocês se reúnem, isso produz mais mal do que bem. Imagina um culto que só produz mal. É isso que ele está dizendo. Olha o versículo 18. Porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Que coisa estranha, né? Nunca vi isso, ter divisão em igreja. Só em Corinto, né? Hã? Não. Vocês estão divididos aí, olha que interessante. E aí ele fala, e em parte acredito nisso, porque eu sei do potencial de vocês para pecar. Eu sei que é bem provável que seja verdade. Versículo 19. E até é necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos em vosso meio. Quando acontece a divisão, você vê quem é crente de verdade, quem não se divide, né? Ou quem está em pecado, é crente de verdade, mas também está em pecado de divisão. E ele diz no verso 20, portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Bom, peraí, era culto de ceia. Tudo bem, vocês se reuniram para participar do culto de ceia, mas não comeram a ceia. Por quê? Versículo 21. Pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim um fica com fome e o outro se embriaga. Imagina isso. A igreja de Corinto tinha uma divisão monetária, né, de classes. Tinha os ricos e os pobres. E os ricos tinham muito o que comer. E os pobres, o dia de ceia era o dia de se alimentar. Então a ceia não era só um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, era uma refeição muito grande. Tipo um churrasco do quilo, né? Cada um trazia um pouquinho, um junta panela. E as pessoas comiam, eles traziam aquilo que ia ser dividido, eles chegavam antes, comiam tudo, os ricos, bebiam todo o vinho, e até o que acontecia com eles? Eles saíam bêbados da igreja, enquanto que outros passavam fome. E aí Paulo diz no verso 22, será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Que vergonha, que vergonha. Então o que eles estavam quebrando nessa ceia? Eles se reuniam para tomar ceia, mas não, Paulo diz, não é para ceia que vocês estão se reunindo. Por quê? O que há no meio de vocês? Divisões. Pessoas se colocando contra as outras. Estão quebrando o propósito da ceia. Um só corpo. Como que vocês comem? Celebram um só corpo se está tudo dividido? E aí, para participar corretamente da ceia, eles deveriam então, olha o versículo 27. Vou pular um pouquinho porque a gente já leu esses versículos, né? Ele fala, olha, a ceia eu recebi do Senhor e tal, ele conta aquilo que a gente já leu. Aí versículo 27. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna ou indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então vocês devem tomar a ceia de modo digno. E como seria tomar a ceia de modo digno para eles ali? De primeira assim, o que seria tomar a ceia de modo digno para os coríntios? Estarem unidos. Vocês estão tomando de maneira indigna, divididos. E aí por isso, olha o que ele diz no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um olhe para si. E dessa forma, se vocês tiverem falta em divisão com o seu irmão, não tome. É isso que ele diz? Não. Dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois, versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, ou ter a consciência, essa palavrinha discernir significa tomar, levar em consideração o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Bom, mas quando eu estou ali tomando a ceia, eu lembro que o pão lembra o corpo de Cristo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é mais do que isso. Quem come e bebe sem lembrar de que aquele pão representa a unidade que vocês têm, come e bebe para a sua própria condenação. Você está dividindo algo que Deus uniu, o povo dele. E olha que Paulo diz, versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormiram ou morreram. O que Paulo está dizendo é, vocês estão dividindo o corpo de Cristo, tomando a ceia todo domingo aí, mas estão em divisão. Pois bem, Deus tem disciplinado alguns de vocês.
os divisores: fraqueza, doença e morte. Quer dizer que toda fraqueza, doença e morte é por causa de divisão na igreja? Não. Mas Deus pode usar dessas coisas para punir o povo dele. Se você vem, participa da ceia todo domingo, em hipocrisia, divisão, em inimizades, discórdias, ninguém pode descobrir, mas o Senhor vai te castigar. Ele vai colocar a mão. Você está pecando, porque o que ele disse no versículo 27, você é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Você é como se fosse um daqueles que mataram a Jesus crucificado. Você está expondo Cristo à vergonha, que você não respeita e vive aquilo que ele instituiu na cruz. Muito provavelmente isso é uma fraqueza, irmã Enira, física, porque os outros elementos também são físicos, né? Ele diz, fraqueza, doença ou morte. A morte espiritual para um crente em Cristo não acontece mais. Então, muito bom, pesado isso aqui, né? Então eles deveriam reconhecer a unidade da igreja em um só pão, um povo unido a Cristo por meio de sacrifício em nosso favor. Por isso a ceia do Senhor, queridos, é como um selo que nos identifica como pertencentes a Jesus e a aliança que Deus tem com o seu povo. Então, quando nós recebemos a ceia, nós somos marcados por ela. É um selo. Olha, então se o batismo é aquela espécie de sim para Cristo, entre Cristo e a noiva, né, do casamento, então a ceia repete uma declaração do seguinte: eu continuo sendo fiel a Cristo. E eu digo isso para todos. Eu continuo amando a Jesus e continuo amando a igreja. Amém? Eu tenho 7 minutos. Eu acho que dá para a gente trabalhar os 2 últimos pontos ainda, tá? Porque muito da teoria bíblica a gente já tratou aqui. Então o que eu vou falar é mais de implicações. Em terceiro lugar, a prática da ceia do Senhor. Primeira pergunta é como? Como a ceia deve ser feita? A Bíblia não dá um protocolo. Você não vai encontrar em nenhuma passagem. As que a gente citou são as mais claras sobre como deveria ser a ceia. Então você não vê nenhuma, por exemplo, diga isso, ore nesse sentido, cante essa música, diga essas palavras. Não há. E esse silêncio pode sugerir que a ceia do Senhor ela deve permanecer de forma simples. Sem ficar inventando muito, ficando colocando batata frita e Coca-Cola na ceia, ou fazendo ela em cima de um monte, ou repetindo uma oração com um pé só. Coisa simples, do jeito que Jesus fez lá. E os elementos indispensáveis apresentados pelo Novo Testamento, quais são? O que precisa ter na ceia? O pão e o vinho. Mas a gente toma o que aqui? Suco de uva. Em Mateus 26, 29, Jesus chama o suco, a gente leu esse texto, de fruto da vide. Fruto da videira, o vinho que eles estavam tomando. Aquilo que vem da videira, certo? Era um vinho fermentado, em um vinho provavelmente diluído em água. Há historiadores que dizem que para um copo de vinho, você tinha que diluir em 10 copos de água para a pessoa não ficar bêbada tomando um pouquinho na ceia. Porque o negócio era muito forte. Era vinho mesmo. Quem disse que não era vinho e deixava bêbado. Tanto que 1 Coríntios diz, né? As pessoas tomavam e saíam bêbadas. Então era vinho que deixava bêbado. De qualquer forma, então, segundo Jesus, parece que ele está deixando claro, olha, precisa ser fruto da vide, fruto de uvas, fermentado ou não. A gente sabe que no contexto brasileiro usar o álcool é bem terrível, né? Principalmente pelo histórico de muitas famílias. Mas não teria problema nenhum em participarmos da ceia com vinho. Só um pouquinho, não vai embriagar, né? O máximo que vai fazer é alegrar. O culto vai ficar mais animado. Então assim, é por precaução, né? Bom senso, desde que seja o fruto da vide. Então, por isso, não fazer com Ruffles e Coca-Cola, né? Porque a gente está inventando e incrementando coisas que eram para ser simples. Na última ceia, a gente leu Mateus 26, em que Jesus deu graças, né? Ele agradeceu, ele orou agradecendo, e eles cantaram um hino, né? Acredita-se que era um compêndio de alguns salmos, Salmos 115 a 118, chamado de Hallel, que era hinos que eles cantavam, um salmo que eles cantavam na Páscoa. Então, provavelmente, Jesus cantou aquilo ali. Então, podemos colocar orações de graças a Deus, cantar cânticos, mas o máximo de maneira simples, para que não perca o significado do que aquilo representa. Tem gente que apaga a luz na hora da ceia, ninguém vê nada, né? Não, tem que ver, é para anunciar, proclamar, né? É algo visível. Muito bom. Alguma dúvida aqui do como?
Quem? Assim como no batismo, quem é mais importante do que o como. Né? O quem deve participar da ceia é mais importante do que como participar. Ou que elementos usar, né? Mas é importante. Paulo disse que quem participa, lembra do texto? Proclama a morte de Cristo, anuncia a morte de Cristo. Então, só pode participar da ceia quem foi alcançado pela salvação em Cristo. Não faz sentido nenhum uma pessoa não crer em Jesus e participar da ceia. Ela está comendo um pedaço de pão e tomando um pouquinho de suco. Nada mais que isso. Um teólogo chamado Louis Berkhof, talvez vocês já ouviram falar, ele diz assim: a igreja precisa exigir de todos os que desejam celebrar a ceia do Senhor uma profissão de fé crível. Todos os que participam da ceia precisam ser crentes de verdade. E aqui entra uma discussão sobre para quem a ceia é aberta. Então, por um lado, a pessoa deve se avaliar, a gente viu isso, não avalia o homem a si mesmo, mas por outro lado, para quem que ela deve ser oferecida? Né? Há 3 posições mais comuns, há outras ramificações dessas posições. Eu quero que vocês identifiquem qual é a nossa, tá? Nós temos uma aqui. A primeira posição de abertura da ceia é que ela é restrita. Então ela é fechada só para membros da congregação local. Só membro da igreja pode participar da ceia. É uma forma restrita de administrar a ceia. Os luteranos fazem assim. Igrejas primitivas fizeram assim. Por isso que diziam que eles eram canibais, né? Porque eles se trancavam. Segundo, a ceia ser aberta de maneira próxima. A primeira palavra é restrita, a segunda é próxima. Todos os crentes batizados como crentes são bem-vindos, mesmo que não sejam membros dessa igreja, mas são membros ativos de outras igrejas, certo? Essa é um pouco mais aberta, mas é batizados e membros, ou daqui ou de outra igreja. E terceiro é a ceia aberta. Aberta para todos os que reconhecem a si mesmos como pessoas que creem em Cristo, mesmo que não tenham sido batizadas ainda. Então não são membros de igreja, não foram batizados, mas dizem que creem em Jesus e participam da ceia. Há problemas nas 3. E há benefícios nas 3. Certo? Por exemplo, a primeira você restringe o anunciar. Um descrente ele não vê o que a ceia representa, porque ele nunca vai estar presente. Mas na segunda, você abre para pessoas que talvez estejam mal com a sua igreja e estão aqui escondidos e ninguém sabe. E na verdade não deveriam participar da ceia porque estão em divisão na tua igreja. Na igreja deles estão querendo participar da comunhão da nossa igreja. E a terceira é um problema porque pode ser que uma pessoa que nem seja crente, legal, acho que eu vou participar disso aqui, sem entender o que é a ceia. Então os 3 têm benefícios e têm malefícios e a gente tem que tomar uma postura. A nossa postura está se enquadrando mais na segunda aí. Certo? Quando? Essa foi uma questão levantada pela irmã Enira, né? Eu achei fantástica. Por quê? Porque quando a Bíblia fala sobre ceia, ela não apresenta a quantidade de vezes que essa coisa deve ser feita. Ela só diz que deve ser feito de maneira constante. O texto diz: todas as vezes que se reunirdes em meu nome, fazei isso em memória de mim até que eu volte. Então tem que ser feito de maneira contínua. Nós não deveríamos nos sentir bem em passar muito tempo sem participar da ceia do Senhor. Então, se o batismo marca o início da caminhada da fé, então a ceia do Senhor é aquele símbolo que é repetido várias vezes para lembrar da nossa participação com Cristo. Então, algo para a gente pensar, né? Por que só uma vez por mês? Por que não todo domingo? Mas todo domingo não vai banalizar o ato? Quem disse que vai banalizar o ato? Se for claro, explicado. Bom, coisas para a gente pensar aí. É eclesiologia, a gente tem que pensar nisso. Há 4 pontos de vista na história da igreja sobre o que a ceia é. Primeiro, a primeira interpretação é a presença física real de Jesus, que é chamada de transubstanciação. A Igreja Católica Romana, ela defende isso. Então, é o ensino de que no momento da missa, o pão e o vinho, eles se tornam de fato o corpo e o sangue de Cristo. Então, a postura da Igreja Católica Romana é que todo domingo Cristo morre. Não é isso? E por isso que você não pode morder a hóstia, né? Senão você está mordendo o corpo de Cristo. Isso é uma interpretação deles quando Jesus diz: isso é o meu corpo. A gente já falou sobre isso. Parece não ser provável, por quê? Porque Jesus, o corpo dele estava lá, né? Então essa é a postura da Igreja Católica Romana. Tem uma outra posição, que é a presença unida aos elementos. Então Jesus está presente
junto com os elementos, que é chamado de consubstanciação. Os luteranos, eles negam a transformação literal, como os católicos romanos, mas eles propõem que o corpo e o sangue de Cristo se unem àquela substância. Então, eles não se tornam os elementos do pão, mas de alguma maneira Cristo ele se mistura junto com o pão ali. Então, no final das contas, é algo quase que parecido, mas diferente. Lutero ele teve bastante dificuldade para lidar com isso. Nós também não acreditamos nisso. Nós acreditamos nas últimas duas, a presença espiritual. João Calvino ele ensinava que Cristo está realmente presente na ceia, mas que a presença de Cristo não é física, mas é espiritual. A gente falou sobre isso, né? Nós nos alimentamos de Cristo. Cristo está, através do Espírito, na sua igreja, e Ele está ativo, participante nesse momento. Ele não é como aquela música que diz, o homem de branco está andando pelos corredores da igreja, ou que Ele está nos elementos, mas Jesus está presente nesse momento da ceia, espiritualmente. E essa presença só é percebida e desfrutada pela fé. Você crê em Cristo, você percebe e sabe que Cristo está ali. E por fim, presença memorial. De todas as três, todos os pontos concordam com essa. Desde os católicos romanos, os anglicanos, os luteranos, os episcopais, os presbiterianos, todos concordam com isso aqui, batista, de que, porque é a mais coerente com o texto, porque Jesus diz fazer isso em memória. Bom, pelo menos isso é básico, a gente está lembrando. Mas a gente viu também que não é só a memória, mas claramente é uma memória do que Cristo fez. Amém?